Olá, caros irmãos e irmãs, que Jesus nos conceda a sua paz. Neste episódio 8 da série Jesus, o Divino Médico, nós vamos estudar aqueles momentos em que Jesus ressuscitou alguém que veio do reino dos mortos, segundo as tradições religiosas da época, mas que na verdade o que Jesus fez foi acordar a pessoa do coma, ou letargia em que ela se encontrava, o que não deixa de ser isso, por si só, um grande fenômeno. O assunto mereceu análise de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 1010, onde ele afirma em seus comentários: efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Concordamos plenamente com o codificador da doutrina espírita, lembrando que foi o próprio Cristo quem disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Passagem que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17. Podemos estender sua referência à lei de Deus que rege este planeta. Uma vez rompido o laço que prende o espírito ao corpo, este não pode mais voltar. Mas se ainda estiver unido, é possível, e foi o que Jesus fez, com o seu incomum poder de ação sobre a matéria e os fluidos, e também a sua autoridade espiritual. Os três casos apontados como ressurreição no Evangelho de Jesus, que é a cura do filho de Jairo, do filho da viúva de Naim e de Lázaro, são muito significativos. Por exemplo, começaremos neste primeiro caso a cura da filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga em Cafarnaum e que é narrada em Mateus, no capítulo 9, no versículo 18 a 26. Ele, Jairo, procura Jesus e pede, sem saber que a sua filha já havia entrado em coma, porque para eles era a morte, que Jesus a curasse. Neste caso, Jesus diz claramente que ela não estava morta, e sim que ela dormia. E fala a célebre frase em aramaico, Talita cum, que quer dizer, menina, ergue-te. No capítulo 9 do livro Trigo de Deus, o espírito Amélia Rodrigues, na psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, fala desta passagem. Narra que Jesus, chegando à porta, uma pessoa diz que aquela criança que tinha 12 anos estava morta. Mas Jesus diz, ela dorme. Conta-nos o espírito de Amélia Rodrigues que, tocando-a com doçura e imprimindo energia com meiguice à voz, o Senhor falou-lhe, tomando-a pela mão, menina, levanta. E a menina se ergueu. No futuro, anciã infeliz da filha de Jairo em Cafarnaum narra o episódio inesquecível e procura definir o indefinível daquela voz que a arrancara das sombras. Talita cumi, menina, levanta-te. Uma curiosidade nesta passagem foi o fato de Jesus pedir para que todos saíssem da sala, da casa do pai da menina, e apenas ficassem ali os três apóstolos, João, Pedro e Tiago, o pai e a mãe, no quarto da jovem. A explicação é que os três apóstolos, possuidores da mediunidade de efeito físico, ajudariam na realização da cura. Em outros momentos, eles também foram chamados para grandes feitos. Já o pai e a mãe testemunhariam com a fé aquele grande evento que Jesus realizava. O segundo caso, dito como ressurreição, é a cura do filho da viúva de Naim, que está em Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 15. Naim era uma vila que distava a 50 quilômetros de Cafarnaum. Uma passagem impressionante porque o jovem estava sendo carregado no caixão e Jesus, ao chegar na vila, compadecendo-se do sofrimento da família e amigos, tocou o esquife dizendo, moço, eu te ordeno, levanta-te. E o moço ergueu-se e começou a falar. É muito interessante porque no livro A Gênese, no capítulo 14, quando Kardec fala sobre os fluidos, no item 30, ele analisa estes casos de catalepsia e aparentes ressurreições. Diz ele, em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito
só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele, o corpo, todas as aparências da morte. E anuncia-se uma verdade absoluta dizendo que a vida está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, pode mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, que por uma ação energética da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao próprio corpo. Já no capítulo 15, nos milagres do Evangelho, Allan Kardec fala das curas operadas por Jesus nestes casos. Diz ele: é, pois, de tudo provável que, nos dois casos acima, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixasse de respirar, havia ressurreição em casos tais, mas o que na realidade, conclui o codificador, havia era cura e não ressurreição, na acepção legítima do termo. E o terceiro caso, que foi a cura de Lázaro, dos mais emocionantes, porque tratava-se de um amigo de Jesus. O fato de Jesus ainda demorar 2 dias para voltar, depois que as irmãs o procuraram para falar que ele estava mal. Jesus havia deixado a Judéia demandando as terras da Pérea devido à fúria do povo judeu que o ameaçava. Lázaro adoecera em Betânia, a 6 quilômetros de onde ele estava. Há também o fato de Jesus dizer que ele dormia e, ao chegar na aldeia, as lágrimas das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que fizeram também Jesus chorar. Por fim, o diálogo entre Jesus e Deus, o nosso Pai. No momento em que ele ordenava que Lázaro saísse, nos ensinando que devemos pedir a Deus, como ele fez. Tudo isso nos dá, nesta passagem, um caráter muito especial. No livro Consolador, que é uma coletânea de perguntas endereçadas ao Espírito de Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, na pergunta 317 é abordado esse tema. Perguntam eles: a ressurreição de Lázaro operada pelo Mestre tem um sentido oculto como lição à humanidade? Responde Emmanuel: o episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Pois bem, dedicados irmãos, vamos à leitura desta passagem que está em São João, no capítulo 11. Muito bem, dedicados irmãos, nós vamos à leitura desta passagem que está em João, no capítulo 11. Nós vamos ler algumas passagens principais, porque ela é bem extensa. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que tinha ungido o Senhor com unguento e enxugado os pés dele com seus cabelos. Assim, as irmãs foram enviadas a ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Ao ouvir isso, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Jesus amava a Marta, bem como a irmã dela e também a Lázaro. Quando, portanto, ouviu que estava enfermo, ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Então, quando Maria chegou onde estava Jesus, ao vê-lo, prosternou-se junto aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Assim, quando Jesus a viu chorando e também chorando a todos os judeus que vieram com ela, agitou-se em espírito e disse: onde o colocastes? Dize-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então diziam os judeus: vedes como o amava. Jesus diz: tirai a pedra. Marta, irmã do que estava morto, diz a ele: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Jesus lhe diz: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Ao dizer estas coisas, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O que estivera morto saiu, com os pés amarrados, as mãos enfaixadas e o rosto envolto em um sudário. Jesus lhes diz: soltai-o e deixai-o ir. Que belíssima passagem, dedicados irmãos, que lições maravilhosas nos guardam, que temos muito a refletir. Amélia Rodrigues, na psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, no livro Quando Voltar a Primavera, no capítulo 15, narra esta belíssima passagem, dizendo: Lázaro se encontrava na anestesia da morte aparente do corpo, vitimado pelo profundo sono da catalepsia. Em Betânia, entre amigos, o Evangelho atestou a excelência do amor, e o amor ressuscitou da noite à madrugada. Lázaro vem daquele que dá a vida, mas também é o Senhor da morte. Que Jesus abençoe a todos nós, nos ilumine e nos ampare. Muito obrigado a todos. Muita paz.